Salve, salve galera do Vascão! Vitória importantíssima em cima do Vitória, né? Vasco foi a 6 pontos e saiu um pouco ali dos afogados, né? O Vitória tem 1 ponto, o Cuiabá tem 0 ponto e tem mais um time que tem 1 ponto, o Atlético Goianiense, né? Eram times que estavam aí há 20, há 15 jogos sem perder, sei lá. Chegou no Campeonato Brasileiro, os caras não estão vendo a cor da bola, né? Pra gente ver o nível de dificuldade que é esse Campeonato Brasileiro. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar sobre o jogo do Vasco, vitória importantíssima, e sobre o novo treinador do Vasco, né? Que tá para chegar aí no comando do Vascão, treinador português. Ele usa um chapeuzinho assim, igual esse, e tá praticamente fechado com o Vascão. Bora lá pro vídeo, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Jogou muito bem, além Jogou de mandar bem o bem no Vasco, Mortal, né? o Michael Zagueirão foi um dos destaques do time. Destaque absoluto pro Payet. Que diferença quando o Payet tá bem, quando ele tá em forma, quando ele entra no Vasco. É aquela luz, é aquela criatividade, né? É pena que fica muito dependente do francês. A gente sempre coloca aqui que ele não tem um substituto. E aí, quando ele não joga é um problema, e a gente sabe que não dá para contar com o Payet sempre. Mas falando desse jogo, o francês resolveu, né? 2 assistências dele, bateu o escanteio para o Michael fazer um gol de cabeça e um passe genial para a finalização ainda mais bonita do Verratti. Conseguiu pegar aquela bola no ar. O Verratti é muito bom jogador ali na finalização, só que o Verratti precisa que a bola chegue nele, ele precisa ser acionado. Se a bola não chega no Verratti, ele não é o tipo do cara que vai lá buscar e vai resolver o problema. E é difícil essa bola chegar no Verratti, né? Quando o Payet está em campo, aí tem os momentos de lucidez. O começo do jogo do Vasco não foi bom, o Vasco demorou para encaixar, essa bola demorava para chegar no Verratti, alguns lances ali do Payet com o Piton na esquerda, alguma coisa saía boa, era sempre por aquele lado ali, o lado direito do Vasco mais abaixo, né? O Rossi não estava bem, falta o Vasco, jogador de lado de campo. Estou falando do Payet, estou falando do Verratti, do Piton, a gente não cita os caras que se destacam. O David é muito esforçado, o David faz quase tudo certo, mas chega na hora de finalizar, no arremate final, o David peca na parte técnica. O Rossi não tá bem, eu até prefiro o Adson no lugar dele. Quando o Adson entrou, deu mais dinâmica, foi melhor que o Rossi. O Vasco teve bons momentos, principalmente no final do primeiro tempo, e no segundo tempo começou, fez 2 gols aí nos minutos iniciais, soube controlar o jogo, não chegou a levar um susto no final, porque quando o Vitória faz 2-1, o Vasco logo coloca a bola no chão, consegue segurar ela, prender, não corre muitos riscos do empate, não. O Vasco foi superior ao Vitória, venceu com justiça. O Vitória, sim, é um time que, se a gente olhando esse jogo de ontem e o que fez até agora no Brasileiro, seríssimo candidato ao rebaixamento. O Vasco muito superior ao Vitória e dá um ânimo, dá uma luz aí para o torcedor. É bom ver o Vasco fora da zona de rebaixamento e ganhando, jogando bem. Claro, um adversário como o Vitória é mais frágil, o jogo é em São Januário. Ainda não dá para apontar, o Vasco encaixou e não vai lutar para não cair. Ainda acho que essa é a luta do Vasco mesmo, é fugir do rebaixamento. Mas tem que pontuar. E num jogo desse, né, um jogo de 6 pontos contra o Vitória, que é o candidato. O brasileiro do Vasco é esse aí, se afastar do Z4, por isso importantíssimo vencer esse jogo. O Vasco conseguiu dar uma animada. O João Vitor improvisado ali pelo lado direito, né? Foi defensivamente bem, mas aí deu no até apoio... uma consistência. Pois é, mas aí é a troca que você faz, né? Vou ficar exposto, tô construindo um time, vim de 4 derrotas seguidas. Não acho ruim. O Payet nem fez, ô Venê, a sua melhor exibição com a camisa do Vasco. Inclusive passou longe disso e a gente imaginava, por uma questão até física, ele tá voltando. Só que mesmo assim, ele é um cara que eu já falei várias vezes aqui, ele muda o Vasco de prateleira esportiva. O Vasco tá numa prateleira, o Payet entra, mesmo que nem fazendo sua melhor partida com a camisa do Vasco, ele coloca o Vasco em outra prateleira esportiva. Eu aprendi essa palavra para não usar aquela que o Bruno Henrique patenteou. Ah, outro patamar? Pois é porque fica melhor. Agora, um penaltizinho era para ser marcado, hein? O sem querer também é falta. Você viu esse lance, Venê? Eu não sei se a gente tem essa imagem aí. Foi em cima do Galdames, né? Esse lance eu vi. Foi um chute, na verdade, que ele acabou recebendo. Você já recebeu esse chute? Já, jogando pelada. Você fica pelada. sem andar de bicicleta, você fica sem fazer um monte de coisa. Dá vontade de ir ao banheiro? Entendeu? Eu achei um absurdo, Flávio Vini, que aquilo não ser marcado pênalti.
Era pra ser marcado. Tá certo. Realmente, um lance desse perigoso detona o jogador, prejudica em campo. Era pra ser marcado. E a gente pensa com VAR, com tudo que tem, né? Por que não marca? Não quis marcar o pênalti. Poderia ter marcado sim. Vene, seu drone subiu com informação do possível novo treinador do Vasco. É isso aí? Pois é, o Vasco encaminhou a contratação do novo treinador, técnico português Álvaro Pacheco, que está no Vitória de Portugal. Ele vai finalizar essa temporada lá no Vitória de Portugal e depois embarca aqui para o Brasil para se apresentar ao Vasco da Gama e iniciar a trajetória dele pelo clube Cruz Maltino. Tempo de contrato: 1 ano de contrato, e se ele bater metas, que metas serão metas estabelecidas em contrato, e aí o vínculo é estendido por mais 1 ano, ou seja, pode chegar a 2 anos de vínculo. Mas primeiro ele tem que pensar no primeiro ano, porque ele vai ter muito trabalho aqui no Vasco da Gama. E pegando referências de pessoas que trabalharam com ele e que acompanham o trabalho dele lá no Vitória, é um treinador que, eu vou ser bem sincero, os jogadores terão um choque de realidade pelo que me relataram. Por quê? Porque é um treinador muito exigente nos bastidores. Não é estilo paizão, muito pelo contrário, não é de ter resenha com o jogador. A maioria não é, né? Os portugueses geralmente são assim de fato. Vão vir, vão fazer o trabalho dele, é um cara que exige muito. Parte física, o treino dele é extremamente intenso e é totalmente diferente do Ramon, né? Porque o Ramon, ele era um técnico paizão. Tanto o Emiliano também é um cara que tinha uma ótima relação com alguns jogadores. Esse treinador, pelo que me relataram, não é esse estilo não. Não é muito amigão de jogador não, muito pelo contrário. Vem, faz cobrança no dia a dia, quer trabalho, não tem jogador com vaga cativa em time titular, e ele fez uma baita campanha lá no Vitória de Portugal nessa temporada. Vai chegar aqui no Vasco da Gama e fica a dúvida, como é que vai ser o desempenho dele? É uma incógnita. E eu acho o seguinte, a gente está vendo aí o 10º treinador estrangeiro chegando no futebol brasileiro. Isso mostra como os técnicos brasileiros estão embaixo aqui no futebol. E eu acho também que não é nenhuma questão que, se a gente olhar todos que foram contratados, a maioria não deu certo, né? A gente sabe também que o Brasil e o futebol, não só no Brasil, mas o futebol tem uma fase de moda. Não só para esquemas táticos, né? Você vê, tá na moda o 4-3-3, tá na moda o 3-5-2, vai mudando, né? Isso é uma questão. A gente vai olhando, o futebol lá em 2016, o futebol lá em 2010, o futebol lá em 2002. A gente vê que tem uma tendência de esquema tático, assim como o tipo de treinador. Agora tá na moda o paizão, daqui a pouco o cara mais técnico. E a gente tem visto desde o Jorge Jesus a moda dos treinadores estrangeiros, que era muito em baixa no futebol brasileiro. Não dá certo, os que mesmo, todo mundo era contra. Foi o Rueda, né, no Flamengo, não deu certo. Assim, a gente... Não, na verdade, eu considero que o Rueda deu certo. É? Eu considero. Eu acho que o que se esperava dele na época, na minha opinião, deu certo. O que não deu certo foi a forma como ele saiu. Nos bastidores, pegou muito mal como ele saiu, mas eu considero que ele conseguiu. O que ele poderia fazer, ele fez naquela ocasião. Poderia ter conquistado a Copa Sul-Americana, mas chegou na final. Fez um bom jogo na final. A torcida do Flamengo gostou dele na ocasião. O problema foi como ele saiu. Mas assim, a gente olha, pensa num vitorioso. Depois do Jorge Jesus, Abel, né? Que a gente começa... Depois do Jorge Jesus, o Abel. O Abel. Entende? Eu acho Depois que essa Jorge Jesus onda dos começou portugueses essa onda. é muito por causa do Abel também, né? Além do Jorge Jesus, claro. do Abel no Palmeiras. Todo português é bom, vai sempre dar certo. Não é uma regra, mas assim, a gente ficou com uma boa imagem do Luiz Castro também no Botafogo, né, que saiu daqui por cima. Aí o Botafogo apostou no Bruno Lage, não deu muito certo. Agora o Arthur Jorge vai dando certo, então é uma aposta válida para o Vasco. É sempre um experimento e o tempo que eles vão se adaptar é muito importante. Vamos fazer o seguinte, é o que, Botafogo? Vocês vão me enlouquecer, hein? O Vasco tem menos do que tinha. Inclusive porque não tem um técnico como Menos o do que tinha quando? No ano passado? No ano passado. Antes da reação. No ano passado teve um técnico que foi o condutor. Não, peraí. O Vasco hoje tem menos do que tinha no primeiro turno do ano passado? Não, no primeiro turno não. Você falou antes da reação, você me assustou. Não, assim, logo que reagiu, né? Logo na retomada. Tinha pelo menos um líder, que era o Ramon Dias, agora a gente não sabe. O Álvaro Pacheco é uma grande incógnita. A gente sabe o que dele, que é um técnico sanguíneo, que gosta de se identificar, fez um bom trabalho no Vitória de Guimarães, mas é pouco. Pode ser que ele se torne aqui até um Abel Pereira, um Abel Ferreira, mas também... Né? Então é o seguinte, professor, risco. Já que você lançou o assunto, Álvaro Pacheco, que é o assunto do momento no Vasco, a gente vai ver uma tela com algumas informações sua e barba, já vamos conversar. Olha lá, ó, ele lá, não parece o vovô Popeye? Boina, professor. Que subiu da segunda
para a primeira divisão. Ele sobe o Vizela da terceira para a segunda e da segunda para a primeira. Foi um bom trabalho dele, um trabalho mais longevo, mas ainda assim num contexto muito diferente de um clube grande no Brasil. O Álvaro... É a mesma coisa que o São Paulo... É a mesma coisa não. É parecido com, por exemplo, o São Paulo. O Carpini fez ótimo trabalho no Juventude e no Água Santa. Mas o São Paulo é outra coisa. Ele é mais rodadinho. É outra pressão, outra cobrança, outro tipo de competição. Mais ou menos o que você está dizendo. E assim, se a gente analisar as ideias, o que o cara pensa de futebol, como os times dele jogaram, como os times dele, com qualidade técnica inferior, competiram num nível muito mais alto, a gente olha como um perfil interessante. Ele até cita algumas inspirações que tem na carreira, Ancelotti, Giampiero Gasperini na Itália, o Klopp, que é a principal referência dele em termos ali de intensidade, do que espera do time. Toda essa gente aí teve tempo. Então, no Vasco não vai ter, não. Pelo estilo de jogo, pelas ideias de futebol, parece uma aposta interessante. Só que a gente analisa a fotografia maior, que é a situação do Vasco, o dirigente que contrata, porque essa é uma contratação do Pedro Martins, que estava no Cruzeiro no ano passado e que apostou no Pepa em condições semelhantes. O Pepa é um técnico pouco conhecido aqui no Brasil. Quanto tempo deu para o Pepa? Então, pouco tempo e acabou rifando o trabalho do Pepa no Cruzeiro, algo que a gente criticou aqui no F360. Então, por tudo isso, é uma aposta arriscada do Vasco, trazer um técnico com um currículo que não é expressivo, apesar de bons trabalhos, no contexto dele em Portugal, para uma exigência que vai ser alta, imediata e de adaptação em tempo recorde no futebol brasileiro. Então, por tudo isso, a vida do Álvaro Pacheco vai ser bastante difícil e sem o lastro, sem as costas que o Ramon Dias tinha no ano passado, por ter uma estrada muito maior no futebol. E talvez, caso realmente ele aceite, se concretize essa negociação, ele vai argumentar, mas a minha vida no Vitória de Guimarães também não era fácil, então estou preparado para esse desafio. Será? Estrada ele até tem, mas são só estradas vicinais, né? Você vê o nome dos clubes que ele passou, que já são 12 anos de carreira. E me disse aqui o nosso editor-chefe, vamos para a praia. Falou aqui no ponto. Então vamos para a praia. Vamos à praia. Aquela música dos anos 80. Bronzear, é o jogo. Porque Roberta Barroso chega no F360, ao vivo do Rio de Janeiro, e ela está na praia, na Barra da Tijuca, com informações do Vasco e dessa procura, dessa negociação com o Pacheco. Roberta, bom dia. Tá ventando. É o vento? Acho que caiu o retorno. Caiu o retorno. Daqui a pouco, então, a Roberta, a gente viu que ela está ali, está trabalhando duro para conseguir retomar o contato conosco. Daqui a pouco... Tanta informação para a Roberta processar que o sistema até travou. É muita coisa. Vasco, cobertura de Vasco complicada, Abel. Enquanto a Roberta tenta retomar, nós tentamos retomar o contato, Eugênio Leal vai falar um pouco para a gente do Vasco, da vitória de ontem, Eugênio, e dessa negociação com o Pacheco. É Álvaro, né, o primeiro nome? Álvaro Pacheco. Tinha me fugido. É Álvaro Pacheco. Diga, Eugênio. Mais um jogo muito ruim, tecnicamente, né? O Vasco tem sido um time mais do coração do que da qualidade técnica. E de bola levantada na área. Escanteio no primeiro gol, subiu bem lá o Maicon. No segundo gol ali, uma bola invertida da esquerda para a direita pelo Payet, que o Verratti conseguiu subir para fazer o gol, mas... Fora isso, muito pouco, né? Muito pouco futebol mesmo, muito pouco, quase nada. Um jogo de muita briga, de muita luta, de muita coragem. E é o mínimo que um time pode entregar. Conseguiu ainda assim uma vitória que esteve ameaçada em algum momento e a expulsão... Aliás, uma expulsão muito estranha do Camutanga, é preciso colocar isso, né? Ele levou um vermelho ali por um contato que ele teve com o jogador do Vasco que... Acho que para a maioria das pessoas aquilo ali não seria motivo de cartão vermelho. No momento em que o Vitória tinha feito 2-1. Estava muito perto ali, porque a pressão era grande de buscar um empate. Já estava no finalzinho, nos acréscimos ali, mas era possível que o Vitória tentasse um empate, mas com a expulsão não foi possível. O Vasco soma 3 pontos que valem como ouro para o Vasco. Vitória nesse campeonato é algo que o Vasco deve comemorar muito. Porque, pelo que o time vem mostrando, essas vitórias parecem que serão poucas. E agora, o novo técnico... Calma, ainda tem a janela do meio do ano. Sim, mas você olha já está sendo fatalista. Não, o Vasco vai comemorar pouca vitória, então vai cair, é isso?
O Vasco deve lutar contra o rebaixamento, provavelmente vai lutar contra o rebaixamento pela estrutura que ele tem de administração, pelo pouco investimento, pelo elenco muito fragilizado. E o técnico que está chegando, como já foi dito aqui, é uma incógnita. É um técnico que tem como maiores méritos tirar um time da terceira divisão e levar para a primeira. Não tem na sua história de treinador um clube grande, com o peso, com a relevância, com a cobrança que o Vasco tem. Que o Vasco Abel Ferreira também não tinha. Mas ele chega numa situação completamente diferente do Palmeiras, né? Verdade. Ele pega o Palmeiras estruturado, organizado, com um bom elenco. Já o Álvaro Pacheco, chegando ao Vasco, a se confirmar, pega um time quase que com terra arrasada, meu. A realidade é essa. Temos Roberta Barroso? Então vamos lá. Bom dia, Roberta. Agora sim, hein? Bom dia, Abel. Tudo bem? A gente está aqui na praia, né? Eu ouvi, acho que vocês falando, vamos à La Praia, né? Pois é, isso aqui que o Álvaro Pacheco vai encontrar no Rio de Janeiro, mas dificilmente ele vem para cá, até porque muita pressão no Vasco da Gama, vai ser difícil relaxar. O Vasco avançou nas negociações com um técnico português de 52 anos, como vocês trouxeram, ele está no Vitória de Guimarães, na Liga Portuguesa, em 5º lugar na tabela de classificação, 6 pontos a menos do que o Porto. E a ideia é vir com um contrato de 1 ano, com metas estabelecidas por mais 1 ano. A torcida vivendo a expectativa, até porque o Vasco está sem treinador há 2 semanas desde a saída de Ramon Dias, depois daquela derrota para o Criciúma. O torcedor ficou um pouquinho mais aliviado nessa rodada, já que conseguiu essa vitória por 2-1, deixou o Z4 da competição, mas no próximo sábado tem o confronto clássico com o Flamengo. E aí fica essa expectativa, porque o Álvaro Pacheco só deve assinar contrato nos próximos dias, está tudo sendo ainda alinhado e ele quer comandar o time no dia 19 de maio, seria a última partida na Liga Portuguesa, só que o Vasco gostaria que ele chegasse antes, mas dificilmente chega antes desse clássico e 3 dias depois do clássico com o Flamengo já tem jogo decisivo pela Copa do Brasil, ou seja, muito trabalho já para esse possível novo treinador do Vasco da Gama. Eu entrei nas redes sociais do Álvaro Pacheco e tem muitos vascaínos já mandando mensagens para ele. Bem-vindo ao Vasco. Tem uma mensagem que é o seguinte: alô, mister, temos problema na lateral direita, volantes e nas pontas. Um outro torcedor colocou: vem pro Vasco, a melhor formação é com 3 zagueiros, precisa dar oportunidade também para os jogos. Em resumo, faz o básico e bem feito. Então ele já está recebendo conselhos da torcida vascaína. Abel. Olha, Roberta, eu achei interessante essas mensagens de vascaínos. Assustando mas esse que mandou, mister, temos problemas nas laterais, nas pontas, esse aí acho que não quer que ele venha. Ou então já está avisando, você, olha o que você vai fazer aqui, que você vai ter problemas. Diga, Abel, Roberta. mas isso aí, e ele já colocou também o seguinte, né, na continuação: se você vier, peça por reforços, tá? Fique atento a isso. Esse é o recado do torcedor. Que fase, hein? Sincerão. Muito obrigado, Roberta Barroso, ao vivo do Rio de Janeiro. A Roberta e todos nós conhecemos bem o Rio de Janeiro. E o clima, acho que o professor Álvaro Pacheco não vai ter muitas oportunidades para usar a elegante, bela boina dele, porque faz muito calor no Rio de Janeiro. Só para completar, antes da gente ir para Montevidéu, já que o professor Celso Zelt, este catedrático, este letrado jornalista, ele confundiu boné com boina, eu vim aqui ajudar o professor. Boné, todo mundo sabe o que é boné. Boina, professor. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Vasco com o treinador novo, né? Só vai chegar no término da temporada agora, né? Esse mês de junho. A temporada a europeia termina agora. Vamos ver, né? O treinador português está na moda, está no hype, né? E tem que seguir o hype, não tem jeito. Seguindo o hype, vai que dá certo, vai que encaixa. Se encaixar, o Vasco pode sim mudar a história ainda nesse campeonato brasileiro, nessa temporada, né? Pode brigar por coisas maiores aí. Uma vaga, 7ª colocação, pré-Libertadores, dá. Né? Se o treinador conseguir fazer o time jogar, eu acredito que ainda dá. Mas a gente precisa ver se realmente vai acontecer as coisas, né, galera? As coisas precisam acontecer. Vamos estar aí na torcida. Vasco venceu o Vitória.
Vasco tá com 6 pontos na 13ª colocação, a uma casinha ali da Sul-Americana, né? Mas o mais importante nesse momento aqui é que o Corinthians tem 6 jogos, 5 pontos. O Juventude ainda não jogou. Tem o Criciúma que só tem 3 jogos ainda, né? Mas a gente tem ali 3 times com a distância gritante do Vasco, né? Temos 3 times com a distância estrondosa e isso, por mais que é início de temporada, é algo interessante ainda. Tem o Vitória com 1 ponto, o Atlético Goianiense com 1 ponto e o Cuiabá com 0 pontos. Próximos jogos do Vasco: Flamengo, Vasco e São Januário, Vasco e Flamengo em São Januário ou no Maracanã, não sei também. Depois em Fortaleza pela Copa do Brasil no dia 21. Dia 26 encerra o mês enfrentando o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras que não venceu ainda fora de casa. O Vasco pode ir lá e fazer o Palmeiras não vencer novamente fora de casa, né, galera? Vai que vai que o Vascão chega lá e consegue vencer o Palmeiras fora de casa, somar 3 pontinhos aí. Vitória, cara, é algo inesperado, mas se o Vasco consegue um empatezinho lá, já é um ponto, né? Um ponto no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras é algo gigantesco. Ele tem um jogo contra o Flamengo. O Flamengo vem mal das pernas, né? Mas é clássico, jogo difícil. Vamos ver se o Vasco consegue arrancar mais 3 pontinhos aí e chegar aos seus 9 pontos. Se o Vasco chega a 9 pontos, eu acho que na próxima rodada ele já encosta no pelotão ali de cima.